Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala desta notícia que estão levando a Jesus. E aí ele fala da necessidade de todos nós perante a misericórdia do Pai. Vamos escutar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando escuta esta notícia sobre a morte dos galileus, que Pilatos havia matado, e desses que morreram soterrados pela torre de Siloé, eles querem ouvir de Jesus se de fato essa tragédia é porque eles eram mais pecadores do que os outros. Porque se não eram pecadores, por que então essa tragédia? Então por que foram sacrificados por Pilatos e o sangue misturado com o sangue dos sacrifícios que Pilatos oferecia? Que eles ofereciam. Vejam, Jesus diz para nós, escutem, gente, isso é muito importante. Jesus diz para nós que diante do pecado, todos nós precisamos nos converter. Todos. O pecado nos iguala no sentido de estarmos sempre necessitados da misericórdia de Deus. Então, nós somos necessitados desta misericórdia. Então, com relação ao pecado, Jesus dá uma resposta para aqueles que vieram lhe dar a notícia dessas 2 tragédias. Jesus disse: eu vos digo, eles não eram mais pecadores do que os outros. Todos precisam se converter. Então, vejam, quando acontece alguma tragédia no mundo, ou uma situação que nós desconhecemos, o que Jesus está dizendo? Não é como castigo de Deus, não é castigo de Deus. Aquilo de fato não é no sentido de dizer que eram mais pecadores. Mas Jesus está dizendo aqui, deixando muito claro essa questão sobre o pecado. Todos nós precisamos nos converter. Converter para quê? Para podermos dar frutos para Deus. Vejam, 3 anos aquela figueira, Jesus contou aquela parábola, que o dono ia buscar, o vinhateiro ia buscar os frutos e não tinha. E aí disse: então vamos cortá-la. Não, vamos esperar. Vamos dar mais um tempo. Esse mais um tempo é a paciência de Deus conosco. É Ele que espera por nós no sentido de saber que nós precisamos de fato sempre dessa oportunidade a cada dia de crescermos. Vejam, o que Deus quer não é só se converter, não é só dizer que eu não tenho pecado. Vejam, é muito importante isso.
não é só você não pecar, é você produzir frutos para Deus. Entendem isso? Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Ótimo, maravilhoso, excelente. Mas não é só isso. Não é só evitar o mal, o pecado. É produzir frutos para Deus. É justamente esta caminhada que nós fazemos, para que assim, de fato, nós tenhamos esse abraço do Pai. Então, essa vida, essa oportunidade, nós que estamos peregrinando nessa terra, neste vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha, para podermos ter a oportunidade de sermos melhores. Podemos ser melhores, não tenho a menor dúvida. Aqui não é a dimensão de um pecado, se é pequeno, se é grande, se aquele tem mais, esse tem menos. Todos nós somos pecadores e precisamos nos converter. A conversão é para produzir frutos para Deus. A morte de Jesus na cruz, o maior fruto para Deus é a ressurreição. É a oferenda perfeita ao Pai, que nos leva também e nos resgata para essa vida nova. Um ótimo e santo dia para você, para mim e para todos nós. Deus nos abençoe sempre em família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.